Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saberes e Prática. Eu sou a professora Osilene Carvalho e nossa temática de hoje será sobre a importância da literatura infantil na formação de leitores. Para isso, convidamos as professoras cursistas da Universidade Estadual do Amazonas do curso de especialização Saberes e Prática, professora Raimunda Mendonça, Mauricélia e Mazilis. O objetivo desse podcast é favorecer o contato dos estudantes, ou seja, das nossas crianças, com a literatura infantil e também na compreensão leitora. Podemos começar questionando, o que vem ser uma literatura infantil, o que vem ser letramento, não é mesmo? Então, aproveitando que as professoras estão aqui, nós vamos fazer essa entrevista começando com a professora Mauricélia. Olá, queridos colegas, querida colega professora Osilene, a senhora que está aí fazendo a entrevista, responder o que é letramento. Para responder essa pergunta, vamos pensar, em primeiro lugar, nos nossos primórdios. Lembrando que o homem sempre teve e tem até hoje a necessidade de entender o mundo e a sociedade em que vive. Por esse motivo, passou muito tempo observando, passou muito tempo questionando. E essa curiosidade, ela vai repassando, ela perpassa de geração a geração, através do letramento. Como diz a Magda Soares, do ponto de vista social, o letramento é um fenômeno cultural relativo às atividades que envolvem a língua escrita. A ênfase recai nos usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto social. E como essa questão de letramento ela vai passando de geração a geração, assim como nós, como professores, vamos mostrando os diversos gêneros textuais infantis, trabalhando com os nossos queridos alunos, com os nossos pequenos, as cantigas, como eu, professora Mauricéia, gosto muito de trabalhar o canto, gosto muito de trabalhar a poesia, gosto muito de trabalhar fábula, contos de fada. Então, esse tipo de texto, e além dos outros, documentários, essas coisas a mais, nós trabalhamos e produzimos também, dentro da sala de aula, pequenos teatros. E para que a gente possa encerrar esse nosso questionamento da professora Osilene, a gente pode também fazer uma cantiga de roda para vocês. Daqui a pouco estarei aí fazendo a cantiga. Muito obrigada, professora Mauricélia. Muito bem, agora ficamos esclarecidos, o que vem ser letramento. E agora chamamos a nossa convidada ilustre, a professora Mazilis, para nos falar o que significa, o que é literatura infantil e qual é a importância no processo de ensino-aprendizagem para a leitura. Olá, colegas. Eu sou a professora Mazilis e respondendo à professora Osilene, o que vem ser a literatura infantil? Segundo Cunha, 2003, literatura infantil são os livros que têm a capacidade de provocar a emoção, o prazer, o entretenimento, a fantasia, a identificação e o interesse da criança. Teve início com as adaptações de histórias folclóricas, onde nascem os contos de fadas. Ou seja, o uso da literatura infantil é uma ferramenta indispensável no processo de alfabetização e letramento. A mesma deve ser utilizada pelo educador,
a fim de garantir uma boa seleção de livros para as crianças, visando a formação do alfabetizando e ampliando seus saberes de forma gradativa e significativa. Então, ela diverte, ela ensina e forma a criança para a vida em sociedade, através de atividades prazerosas extraídas direto dos livros de literatura, como, por exemplo, os contos, as fábulas, lendas, gravuras, fantoches, dobraduras e etc. Hoje, a dimensão da literatura infantil é muito ampla e importante, proporcionando à criança o imaginário, né? O desenvolvimento emocional, social e intelectual desde já. Os livros literários, eles são ferramentas valiosas para o educador e para a escola, proporcionando assim um ensino-aprendizagem significativo e qualitativo, desenvolvendo na criança a linguagem e a oralidade, o conhecimento de várias histórias, enriquecendo e ampliando o vocabulário das mesmas e aproximando-as do universo de descobertas para a sua evolução nesse mundo de intelecto e de conhecimento. Muito bem, professora Mazilis. Agora ficou muito esclarecido qual é essa importância da literatura infantil no processo de ensino da formação dos leitores, não é mesmo? E agora nós vamos chamar a professora Raimunda, que vai fazer um breve relato, né, dessa experiência, uma experiência exitosa, né, onde ela introduziu a literatura infantil na sua sala de aula. Olá, colegas, eu sou a professora Raimunda Mendonça e vim aqui compartilhar com vocês e com a nossa querida apresentadora, a professora Osilene, uma das práticas exitosas a qual realizei com meus alunos. Neste dia, eu trabalhei uma aula motivacional, na qual eu usei o livro O Menino que Aprendeu a Ver, da autora Ruth Rocha. Então, eu mostrei o livro, a capa, né? Mostrei a capa, onde vinha o nome da autora e o nome do livro. Então, este livro, ele nos conta o lindo processo da aquisição da leitura. É a história do João, que aos poucos foi reconhecendo no mundo, nas placas de ruas, no outdoors, as letras que a professora o ensinava na escola, a maravilha da verdadeira visão, a descoberta das palavras, que não eram como João pensava, meros desenhos sem sentido. Após fazer a leitura, perguntei qual a primeira letra que João conheceu. Quem conhece essa letra? Tem alguém aqui na sala que tem um nome com esta letra? Então eu despertei nas crianças uma curiosidade, pois a leitura é um processo que causa ansiedade nas crianças. O ideal é fazer com que as crianças compreendam a ler é algo que se conquista dia a dia. E a criança, com essa consciência, ela se sentirá segura. Com esta história, as crianças aprenderam a promover a autoestima, perceber que a aquisição da leitura e da escrita faz parte de um processo, estimular os alunos a expressarem o que entenderam da mensagem do texto, a ler e a interpretar. Muito bem, professora Raimunda. Como é importante, né, nós colocarmos nas nossas aulas a literatura infantil. Isso vai facilitar a compreensão dos alunos, vai se tornar uma aula mais prazerosa, não é mesmo? Então, para finalizar o nosso podcast, vamos chamar a professora Mauricélia, que vai fazer uma cantiga aqui para a gente aqui, bem interessante. Vamos lá, professora Mauricélia. Olá, estou eu aqui de novo. Como eu havia prometido cantar para vocês, trouxe aqui o cravo e a rosa. Então,
como eu havia prometido para vocês cantar, cantarei aqui para vocês o cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. E assim chegamos ao final do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer a presença das professoras Raimunda Mendonça, Mauricélia, Mazílis, muito obrigado, e agradecer a todos os ouvintes pela sua participação. Muito obrigado. Tchau, tchau.